Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de João. Já lemos um texto, mas eu gostaria de reler aqui os dois últimos versículos do capítulo 20 do Evangelho segundo escreveu João. E nós, começando nesses dois versículos, podemos aqui trazer uma palavra para nossa edificação nesta noite. João capítulo 20, vamos ler os versos 30 e 31, que dizem assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Glória a Jesus. Aqui, queridos, o apóstolo João está concluindo o seu evangelho, né? Ele, nas divisões que nós vemos aqui no Evangelho de João, ele está concluindo esse penúltimo bloco antes de entrar no capítulo 21, que é chamado o epílogo do Evangelho de João. E ele então conta como Jesus ressuscitou e apareceu a alguns discípulos, mas no meio destes ele fala de um discípulo chamado Tomé, que não estava presente numa dessas aparições do Senhor Jesus, e ele disse: eu só crerei se eu vir o sinal dos cravos em suas mãos, se eu tocar, se eu colocar a minha mão lá, se eu puder apalpar alguma coisa, é que eu vou crer. Jesus aparece no outro domingo aos discípulos com Tomé presente e diz: Tomé, você precisou ver alguma coisa para poder crer, mas bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram, aqueles que confiaram na palavra, aqueles que creram no que foi dito e não precisaram de ver alguma coisa para poder acreditar em Jesus. E ele diz: sejas crente e não incrédulo. O que Jesus estava ali corrigindo Tomé é que a nossa fé, queridos, ela tem que ser fundamentada principalmente na palavra de Deus, naquilo que o Senhor nos fala, e não propriamente nas experiências, nos sentidos que nós temos, né? Em algo que vemos, tocamos. Há muitas pessoas que querem ver alguma coisa acontecendo para poder crer em Jesus, mas a palavra de Deus nos mostra que a própria revelação deve ser a fonte da nossa fé em Jesus. E aí João conclui, depois de tudo isso, dizendo que Jesus fez muitos sinais. Os milagres de Jesus, as obras de Jesus, João declara que isso eram sinais. E que esses sinais tinham um propósito, era para que todos crescem que Jesus é o Cristo, o Messias, que ele é o Filho de Deus e, portanto, Deus igual ao Pai, e para que, crendo nele, possamos ter vida em seu nome. E nesta noite nós vamos falar um pouco sobre os sinais que Jesus fez, os milagres de Jesus, buscando entender quais são os propósitos destes milagres. Qual é o propósito de Jesus operar milagres na sua igreja, para que nós possamos então crer e ao mesmo tempo manter corretamente a nossa fé em Jesus. Nós vemos que milagres é algo que Jesus fez muitas vezes. Muitos milagres Jesus operou. Os evangelhos registram pelo menos 35 milagres diferentes que Jesus operou. Mas o que é, afinal, um milagre? Essa palavra tem sido muito deturpada nos dias atuais. Porque quando um cientista inventa uma nova máquina, aí eles falam dos milagres da ciência. Mas a ciência não faz milagres.
Ou no esporte, quando um camarada consegue se esticar muito e tirar uma bola que ia entrar lá no cantinho, aí diz que o goleiro fez um milagre, mas goleiros não fazem milagres. Isso é uma deturpação do verdadeiro sentido desta palavra. O que é um milagre? Nós podemos ver, queridos, que milagres são intervenções divinas. Quando Deus interfere no curso já estabelecido da natureza, as regras e as leis que Ele próprio estabeleceu para que o mundo funcionasse, Deus muitas vezes interfere nisto e Ele faz com um propósito de servir como um sinal ou um testemunho do que Ele próprio está fazendo para chamar a atenção ou para atingir um propósito de testemunho para aquelas pessoas. Então, milagres são intervenções extraordinárias quando Deus age além do natural. Deus age sobrenaturalmente. Quando uma lei da natureza é quebrada, quando algo que não podia acontecer por si só, Deus faz com que isto aconteça, então isto é um milagre. Então, quando alguém se esforça e dentro da capacidade humana faz alguma coisa, seja com o seu corpo ou com o seu intelecto, isso nada tem a ver com o milagre, está dentro do campo natural dos acontecimentos. Milagre é algo sobrenatural e que só Deus pode realmente fazer. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, algumas palavras são utilizadas no Novo Testamento para falar dos milagres de Jesus. Entre elas, nós temos aqui o que João utilizou no texto que já lemos, que ele diz que era um sinal. Um sinal é algo que aponta ou que indica uma outra coisa. Também nós vamos ver uma outra palavra grega que fala de prodígio ou maravilha, que era algo que chamava a atenção e deixava as pessoas maravilhadas, deixava as pessoas assombradas. Você vai ver Jesus fazendo coisas que todos ficaram pasmos. Em algumas situações até parece que os discípulos estavam com medo, como na tempestade que Jesus acalmou, e depois que Jesus acalmou a tempestade, eles ficaram com mais medo ainda. Não mais da tempestade, mas de ver quem é este homem que pode fazer estas coisas. Nós vemos ainda outros textos trazer a palavra milagres, ou a palavra dinamis, no grego, que significa poder, mostrando aí a fonte que operou o milagre. É o poder de Deus que opera sinais, milagres e maravilhas. Então, tudo que o Senhor Jesus fez, Ele tinha um propósito para isso. Ele fez os milagres como sinais. Ele queria mostrar alguma coisa. Esses feitos, estas obras do Senhor, queriam indicar algumas coisas. E ao mesmo tempo, isso era uma maravilha, era algo para assombrar, para deixar o povo pasmo, para deixá-los maravilhados e ver que o reino de Deus havia chegado aqui nesta terra. E nós vamos poder então buscar entender quais são os propósitos que Jesus fez esses sinais, milagres e maravilhas. Aí nós vamos poder ver se estamos realmente buscando esses milagres pelo motivo certo, cumprindo o propósito deles para a nossa vida. Quais são então os propósitos dos milagres? Primeira coisa, irmãos, que é muito básico, é que todos os sinais que Jesus fez, todos os milagres que ele operou, levavam os homens a glorificar a Deus. Deus não trabalha para a edificação de outro. Deus não trabalha para que o instrumento que ele use seja glorificado. Deus trabalha para a sua glória, para seu louvor. E nós vemos muitas vezes Jesus fazer milagres, como lá em Mateus capítulo 15, o verso 31, diz o texto: de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. Muitas vezes Jesus curou, Jesus libertou, Jesus operou maravilhas,
e isso fez com que as pessoas glorificassem a Deus. Ou o próprio que foi curado saía saltando e glorificando, ou as pessoas ao redor ficavam dando glórias a Deus por ver o que Jesus estava fazendo aqui nesta terra. Este é o maior propósito dos milagres, é produzir glória para o nome de Deus, era que Deus seja exaltado. Se alguém ou alguma coisa está acontecendo, alguém está fazendo milagres, algum milagre está acontecendo em alguma igreja ou algum lugar, e isso não é para a glória de Deus, e outro que não seja Deus está sendo glorificado, o homem que é o instrumento, por exemplo, está sendo exaltado, isso não é o propósito com que o Senhor realizou milagres aqui nesta terra. Aqui diz claramente que estes sinais que foram escritos, esses milagres que foram registrados, foi para que nós crêssemos em Jesus e para que glorificássemos o nome de Deus. Nós vamos ver também um outro propósito importante nos milagres, que é dar autenticidade à mensagem que era pregada. Não somente no Novo, mas também no Antigo Testamento, nós vamos ver que às vezes o povo não cria simplesmente na palavra do profeta. Para autenticar a palavra do profeta, Deus dava poder para ele realizar milagres. Por exemplo, Moisés recebeu a ordem de Deus para ir falar a Faraó, mas ele mesmo disse, eles não vão crer. E Deus não disse assim, não, Moisés, você está enganado, eles vão crer. Deus sabia que o povo realmente tinha dificuldade em crer se não visse o poder de Deus. E deu então a Moisés o poder de operar maravilhas no Egito para que aquele povo cresce. Também, quando Jesus chegou a esta terra, ele realizou muitos milagres para que o povo pudesse entender que ele era de fato o Messias, que ele era de fato aquele enviado por Deus. E nós vemos, por exemplo, lá em Marcos 16 e 20, que os discípulos, quando receberam a ordem de ir e pregar, diz o texto, e eles tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então Deus deu os sinais à igreja também como uma maneira de dar autenticidade aos seus porta-vozes, aos seus profetas, aos seus discípulos. Jesus disse, esses sinais seguirão aos que crerem, e esses sinais davam autenticidade à palavra que era pregada. Muitas vezes alguém foi ter com Jesus e disse, olha mestre, sabemos que tu vens de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele estava dizendo, pelos sinais nós entendemos que o Senhor realmente é de Deus. Quando ele curou o cego e os fariseus e os escribas quiseram colocar dúvida ali, e aí ele disse, olha, mas ele me curou e Deus não atende a pecadores, então esse homem é de fato de Deus. Muitos dos milagres que Deus fez e faz são para dar autenticidade à sua palavra. Principalmente eu vejo isso hoje na obra missionária, em países onde é muito difícil pregar o evangelho. Deus muitas vezes realiza milagres, sinais e maravilhas, para que o povo possa entender que ali está um profeta de Deus, um mensageiro de Deus. Mas ainda há um outro propósito para os profetas, que era dar testemunho da vinda do reino de Deus. Jesus e depois os discípulos fizeram milagres, maravilhas, para que o povo entendesse que o reino de Deus havia chegado aqui nesta terra. Que Deus, como rei, estava estabelecendo o seu reino, que ele é Senhor, que ele tem poder, que ele manda no universo, que ele é rei sobre a natureza e ele pode realizar o que ele quiser. Quando Jesus fazia algo que era impossível, alterando o curso das leis naturais, ou quando Deus no Antigo Testamento fazia isso, ele estava dizendo, eu sou o rei do universo, eu governo o universo, eu faço as leis e eu mesmo posso mudar essas leis, porque sou eu que governo o universo.
E Jesus mandou os discípulos ir pregar e curar, e ele diz aí em Mateus 10, e indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. E diz, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então Jesus está dizendo que eles deveriam fazer esses sinais e deveriam pregar. O reino de Deus chegou. Deus é rei e ele reina sobre esta terra. Como assim? Deus reina? Será que você pode provar isso? Então eles operavam milagres para que todos soubessem que Deus tem poder e reina sobre a natureza. Aleluia. E ainda temos um quarto propósito dos milagres de Jesus, que era mostrar misericórdia para com os necessitados. Jesus veio a esta terra também para atender a necessidade do homem, de cura, de restauração, porque a salvação que ele traz, queridos, é uma restauração completa no homem. Jesus restaura o espírito do homem, a comunhão com Deus, mas ele também restaura a alma que está deprimida, ele restaura o corpo que está doente. Jesus restaura o homem por completo. E nós vamos ver em ocasiões como em Mateus capítulo 14, que diz o texto, Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Quantas vezes nós vemos Jesus, às vezes cansado, depois de trabalhar o dia todo, ia para o outro lado do lago, mas a multidão carente ia à procura dele, e Jesus, em vez de se esconder, em vez de mandar os discípulos despachar o povo, ele era movido de íntima compaixão, ele via a necessidade do povo, e ele curava os seus enfermos. Aleluia. A igreja também hoje deve buscar, queridos, ver os milagres com estes propósitos. Hoje ainda Deus realiza os mesmos milagres, mas nós temos que buscar esses milagres para cumprir esses mesmos propósitos. Milagres para glorificar o nome de Deus. Milagres como um testemunho de que a palavra aqui pregada é a palavra autêntica de Deus. Milagres para dar testemunho de que o Senhor reina sobre todo o universo. E milagres também como uma prova, como uma demonstração de que Deus é misericordioso, é bondoso e Ele atende também às necessidades. Se os milagres estiverem fora desse propósito, se milagres foram feitos para que algum homem tenha glória, que alguma instituição tenha glória, se milagres foram feitos para que alguém arrecade qualquer valor ou tenha qualquer lucro com isso, isso está completamente fora do propósito para o qual Deus deu os milagres à sua igreja, e porque Ele fez e faz maravilhas. Nós temos que buscar os milagres sim, mas entender quais são os propósitos de Deus realizar milagres. E nós precisamos então ver como Jesus operava milagres. Olhando a forma de Jesus fazer, talvez possamos então aí estabelecer um padrão e até mesmo verificar aqueles que estão aí operando milagres, para saber se estão de acordo com o padrão de Jesus, porque Jesus é o padrão para nós. Então Jesus operava milagres da seguinte forma: primeira coisa, propaganda zero. Nenhuma propaganda. Jesus operava milagres, queridos, mas ele não fazia propaganda dele mesmo. Jesus não mandava que divulgassem o que ele estava fazendo. Ele não queria criar uma fama para si próprio, criar uma reputação de alguém que fazia coisas sensacionais. Pelo contrário, quando Jesus curava alguém, quando Jesus fazia algum milagre, notadamente nos primeiros anos do seu ministério, ele dizia: não conte nada para ninguém. Jesus nunca curou ninguém com o propósito de criar fama, nem muito menos de arrecadar dinheiro, nem de fazer o seu nome conhecido ou famoso. Veja que ele cura o leproso e diz assim: olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então Jesus dizia: vá, conte só a quem precisa,
Conte só ao sacerdote, porque ele é que vai dar a comprovação de que você está curado e pronto. Não sai por aí espalhando não, mas esse foi um dos mandamentos que o povo mais quebrou de Jesus. Essa história de ficar calado porque tinha acontecido um milagre, eu não vi ninguém na Bíblia cumprir esse negócio. Jesus dizia, fique calado, não diga nada para ninguém, e o povo saía glorificando, dizendo, foi ele, esse é o homem que devia vir ao mundo, esse é o profeta, esse é o enviado de Deus, porventura não é esse o Cristo? Saía espalhando o que Jesus fez por aí, porque realmente, queridos, é uma alegria receber, aleluia, o milagre, o poder, a operação maravilhosa de Deus na nossa vida. Mas Jesus não fazia propaganda disso. Hoje, infelizmente, vemos gente por aí fazendo algum milagre ou sinal e dizendo, venha para cá, aqui é que acontece, esse é o homem de Deus, aqui é que é a instituição onde essas coisas ocorrem, contrariando completamente a metodologia de Jesus, que curava, mas não fazia propaganda, que fazia maravilhas, mas não mandava espalhar por aí que era ele quem estava fazendo. E o segundo método de Jesus é que a eficiência era 100%. Se a propaganda era zero, a eficiência era total. Primeiro, Jesus curou todo tipo de enfermidade. Jesus curou a enfermidade da pele, como a lepra, dos olhos, dos ouvidos, da coluna, a mulher que estava encurvada. Jesus curou a enfermidade da alma. Jesus curou a enfermidade que se apresentava exteriormente e interiormente, como a mulher do fluxo de sangue, a hemorrágica. Jesus curou gente que era doente desde o nascimento, de nascença. Restaurou outras coisas que tinha acabado de acontecer o problema, como a orelha de Malco, que tinha acabado de ter sido cortada e ele colocou de volta no lugar. Então Jesus, ele cura todo tipo de enfermidade, irmãos. Aleluia. Seja da parte exterior ou interior do corpo, seja da alma, seja do espírito, Jesus tem eficiência 100%. Ele cura tudo. Aleluia. E além de curar tudo, a Bíblia também diz que Jesus curava todos. Haviam aldeias, cidades inteiras que Jesus chegava, irmãos, que depois que Jesus passava, o posto de saúde, se fosse nos dias de hoje, ia ficar fechado. Os enfermeiros iam tirar férias. Os médicos iam para casa descansar, porque não tinha mais ninguém para atender. Simplesmente Jesus passava por ali e curava todos os enfermos. Aleluia. Olha o texto de Mateus 12. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente. Olha, uma grande multidão de gente. E o texto diz, e ele curou a todos. Todos. Aleluia. Que coisa extraordinária. Esse é o Deus que nós servimos, Deus que pode curar. Ele não tem um poder limitado. Olha, gente, Jesus já está cansado, o poder de hoje já se gastou, ele tem que descansar aí para recuperar. Não existia isso em Jesus não, e nem existe, óbvio. Ele tem poder ilimitado, ele curava a todos os enfermos. Algumas vezes até Jesus curou em etapas, mas ninguém ficou curado parcialmente depois de encontrar Jesus. Não tem nenhum relato que diga, ele melhorou, mas não ficou totalmente curado. Nenhum relato que diga assim, olha, ele tinha os 2 olhos cegos, curou um, o outro ainda ficou cego, mas pelo menos dava para enxergar alguma coisa. Não existe isso com Jesus. Ele cura e faz por completo o trabalho. Aleluia. Nós vemos que teve um cego que Jesus tomou ele pela mão, olha, levou para fora da aldeia, cuspiu nos olhos, impôs as mãos. Aí disse, você está vendo? Ele disse, eu estou vendo, mas assim, vejo os homens como árvores que andam. Estava ainda meio desfocada a visão dele, né? Aí Jesus foi, tornou a impor as mãos, e agora ele diz que ficou a sua vista restabelecida e já via ao longe e distintamente a todos. Aleluia. Por que Jesus curou em etapas? Jesus curou de diversas maneiras. Teve cego que Jesus simplesmente disse, está curado, como Bartimeu. Outro ele disse, vá se lavar no tanque. Esse aqui ele curou em etapas. Por que Jesus fez de forma diferente?
Eu creio que Jesus fez de forma diferente, irmãos, para nós entendermos que ele não opera de uma maneira só. Deus não é limitado na sua maneira de operar. Ele opera de diversas maneiras. A graça é multiforme porque ele faz da maneira como ele quer. O nosso Deus, ele é surpreendente. Você pensa que ele vai fazer de um jeito, ele diz, pô, eu vou fazer de outro jeito agora. Só para vocês saberem que eu posso fazer de maneira diferente. Aleluia. Ele curou de diversas maneiras, para que nós tivéssemos o testemunho de que ele pode fazer de formas diferentes. Você pode dizer assim, mas se fosse para Jesus fazer do jeito que era para fazer, já passou o tempo. Não se preocupe com isso não. Ele não tem uma forma única de trabalhar não. Ele trabalha de todo jeito, ele faz de toda forma. O importante é que você creia que a eficiência de Jesus é 100%. Ele faz e faz bem feito, e faz completo, aleluia, e faz por inteiro. E aí nós vemos, essa é a forma de Jesus operar. Essa é a metodologia de Jesus. Os milagres que Jesus fez foram das mais diversas formas. Se fôssemos relatar aqui um por um, ia passar muito tempo. Mas só para a gente agrupar aqui, nós vamos ver que, por exemplo, demonstrando poder sobre a natureza, Jesus transformou água em vinho, fez a pesca maravilhosa 2 vezes, acalmou a tempestade mais de uma vez, multiplicou os pães também mais de uma vez, andou sobre as águas, fez coisas extraordinárias para que todos soubessem que ele tem poder sobre a natureza. Ele pode parar uma tempestade instantaneamente, ele pode multiplicar pães, ele pode fazer com que onde não tenha peixe, e os pescadores profissionais já sabiam disso, de repente apareça peixe em abundância, porque ele tem poder para realizar essas coisas. Nós vamos ver que também Jesus muitas vezes demonstrou o seu poder sobre as forças do mal. Jesus libertou vários endemoniados, em Cafarnaum, o Gadareno, o Gerazeno, outros que foram curados, estão aqui em outra lista, mas que era uma ação demoníaca que foi também liberto, né? Nós vamos ver também Jesus demonstrando poder sobre a morte. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, ressuscitou a Lázaro, aleluia. Eu gosto de uma frase do evangelista Moody, que ele diz que ninguém aprende com Jesus a fazer um cerimonial fúnebre, porque ele simplesmente acabou com todos os enterros aos quais ele compareceu. Jesus nunca acompanhou um enterro até o cemitério, ele nunca realizou uma cerimônia fúnebre. Em vez de fazer o cerimonial fúnebre, ele ressuscitava o morto e devolvia para os seus parentes. Aleluia! Esse é que é Deus que pode operar milagres. Curas, Jesus fez diversas, irmãos. Diversas curas Jesus fez. Ele curou aí diversas pessoas das mais diversas enfermidades, para nos dar o testemunho que Ele é Deus, que Ele tem poder sobre todo tipo de enfermidade, que Ele curou e pode ainda hoje curar qualquer que seja a enfermidade que se apresente. Esses milagres todos, João diz que são uma comprovação de que Jesus é o enviado de Deus, que Ele é o próprio Deus, e Ele fez isso para que todos pudessem crer nele, recebendo a vida eterna nesta fé que Ele gerou através também destes milagres. Jesus fez muitos milagres, mas Ele não parou. Quando Jesus foi para o céu, os milagres não pararam não, porque Jesus continuou realizando milagres através dos discípulos. Jesus deu poder e autoridade à sua igreja. Isso inclui a mim e inclui você. Ele disse, esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Ele nos deu, então, uma procuração para, no nome dele, realizar milagres, sinais e maravilhas. E quando Jesus subiu ao céu, ele mandou que os discípulos ficassem reunidos até serem revestidos de poder. E depois disso, irmãos, eles saíram realizando os mesmos milagres que Jesus realizava. A Bíblia diz assim, e muitos sinais e prodígios eram feitos
entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Os apóstolos receberam o poder dado por Jesus para realizar também milagres. Jesus até disse assim: vocês farão obras mais extraordinárias do que estas, porque eu vou para meu Pai. Porque não só nós temos o nome de Jesus, a autoridade desse nome, como nós temos também a intercessão de Jesus junto ao Pai, para que dê poder à sua igreja, para que dê dons à sua igreja, para que nós façamos coisas extraordinárias. Por exemplo, irmãos, a Bíblia não diz que Jesus algumas vezes curou alguém apenas com a sua sombra, mas diz que as pessoas colocavam os enfermos, aí Atos capítulo 5, verso 15, colocavam eles do lado da sombra no caminho, para que quando Pedro passasse, a sombra de Pedro cobrisse alguns deles e eles fossem curados. Aleluia. Parece que Pedro era meio apressadinho assim, né? O testemunho que nós temos da Bíblia é que Pedro realmente era aquele camarada muito apressado, era o primeiro a responder, era o primeiro a sair, era o primeiro a falar, e também parece que ele não tinha muito tempo para ficar orando pelo povo para curar, e disse: não, bota aí na estrada, mas eu vou passando e Jesus vai curando, eu vou passando, Jesus já vai curando aí. Aleluia. E também o apóstolo Paulo, olha, o texto de Atos 19 diz que Paulo, quando não tinha tempo para ir lá orar pelo camarada, aí ele diz assim: leve esse meu lenço, pronto, bota nele lá que ele vai ser curado. Leve essa peça de roupa, ponha lá que ele vai ser curado. Embora que a Bíblia não nos manda fazer isso como um padrão, ela apenas registra que Paulo fazia. Mas obviamente é possível que Deus faça isso. É possível porque o poder que operava em Paulo é o mesmo poder que opera na igreja hoje. Agora isso, irmãos, nós temos que entender que foi feito para dar glória a Deus, para testemunho de que Deus estava operando. A igreja realizou muitos milagres. Se fosse colocar uma lista aqui de todos os milagres apresentados em Atos dos Apóstolos, por exemplo, a lista seria grande. Mas só para nomear alguns, o paralítico na Porta Formosa foi curado. A exemplo do que Jesus curou o homem lá no tanque de Betesda, Pedro e João curaram o paralítico na Porta Formosa. Assim também Enéas, que estava doente, foi curado. O aleijado lá em Listra foi curado completamente. Assim como Jesus ressuscitou os mortos, também nós vamos ver que a igreja orou e Dorcas, por exemplo, foi ressurreta. Eutico, que caiu da janela e morreu, Paulo orou e ele também voltou à vida. Também, se Jesus libertava as pessoas do poder do maligno, a igreja também recebeu esse poder. A jovem lá em Filipos, a adivinha, né, foi liberta também em nome de Jesus. Então, os mesmos milagres que Jesus fazia, a igreja continuou a fazer, porque recebeu o poder e a autoridade do mesmo Deus, do mesmo Senhor, para realizar milagres, sinais e maravilhas. Agora, alguém pode perguntar: se Jesus é o mesmo, se o poder é o mesmo, se a igreja continua sendo a igreja de Jesus, por que não vemos tantos sinais, milagres e maravilhas na igreja de hoje, como víamos nesta igreja aqui, como víamos na igreja chamada igreja primitiva? Talvez nós estejamos perdendo o grande segredo da operação de milagres no meio da igreja, que era a oração. Essa igreja realizava muitos sinais, milagres e maravilhas, mas eles oravam constantemente. Você vai encontrar muitos relatos dizendo: eles se reuniam para orar, e eles subiram ao templo para orar, e eles estavam reunidos orando, e eles reuniram-se e oraram, e eles foram açoitados, e quando saíram de lá, eles não foram fazer uma passeata, queimar pneu na frente do fórum da cidade, que até porque não tinha nem pneu naquela época para queimar, né? Mas eles oravam, aleluia, e eles oravam assim, olha: agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra.
Eles pediam ousadia, poder para anunciar a palavra. E ao mesmo tempo eles diziam: enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Aqui estava uma igreja, irmãos, que esperava que Deus fizesse milagres. Uma igreja que cria que Deus realizava maravilhas. E eles oravam para que eles fizessem maravilhas no meio da igreja. Talvez o que nós estejamos faltando hoje seja, em primeiro lugar, mais oração para buscar mais poder de Deus. Veja como foi no dia de Pentecostes. Eles ficaram 10 dias orando. Aí Pedro pregou 3 minutos. E 3.000 almas se renderam. Aí hoje a gente passa 3 minutos orando. Aí o pregador passa 1 hora suado e aceitam aí 3 pessoas. Essa não foi a fórmula que nós vemos na Bíblia Sagrada. Eles oravam, e oravam muito, e oravam sempre. Aleluia! Se nós queremos ver milagres, sinais e maravilhas na igreja, precisamos orar mais, buscar mais ao Senhor, individualmente e coletivamente, precisamos buscar mais. E buscar, irmãos, com fé. Essa igreja orava e dizia: Senhor, faça, porque o Senhor pode fazer sinais, milagres e maravilhas. Agora hoje a coisa está mais fácil, porque muita gente já tem a carteirinha do plano de saúde, muita gente já tem o médico ali no posto de saúde, na UPA, já tem ali o remédio, e aí quando tem um problema, a primeira coisa que lembra é do médico, é da carteirinha, é do posto de saúde. Nessa época aqui não tinha nada disso não, e a primeira coisa que eles se lembravam quando tinha um problema é: Jesus é aquele que cura, que salva, que batiza, aleluia. Talvez nós estejamos muito acomodados, irmãos, por termos uma vida mais fácil do que em outra época existia, e estejamos deixando de lado o poder de Deus para a operação de milagres, sinais e maravilhas na igreja. Mas eu quero dizer uma coisa aos irmãos com toda a convicção da minha alma: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. O Jesus que curou, cura hoje, aleluia. O Jesus que deu poder à igreja para curar na igreja primitiva, é o mesmo que dá poder à igreja hoje, aleluia. Hoje Jesus pode curar, e Ele não usa só os pastores, os líderes, Ele usa cada um que creia, aleluia, porque a promessa é essa: se você crê, esses sinais seguirão aos que crerem. Que nós precisamos é crer mais, e orar mais, crendo: Jesus, faça sinais, aleluia. Hoje estamos perdendo talvez hábitos muito importantes, e o deles é o da oração. Havia um kit que todo crente trazia para a igreja, e hoje parece que já estão abandonando, deixando de lado o kit. O kit tinha pelo menos 4 objetos: a Bíblia, a harpa, a oferta e o lenço. E o lenço porque ele tinha certeza que o Jesus ia derramar poder no culto, e que ele ia sentir a presença de Deus, e que ele ia chorar na presença de Deus, e que ele ia precisar então do lenço. Eu não vou nem perguntar quantos irmãos trouxeram lenço aqui, mas talvez se não trouxemos, irmãos, é porque perdemos a expectativa do poder ser manifesto no meio da igreja, de vermos Jesus curando paralíticos, Jesus restaurando a vista a cegos, Jesus fazendo sinais, que nós sejamos tão maravilhados diante do poder de Deus, que vamos chorar na sua presença, aleluia, de gratidão, de assombro diante do seu poder. Nós precisamos entender, queridos, que se queremos ver sinais, milagres, maravilhas no meio da igreja, Jesus não mudou, quem mudou fomos nós. Aleluia. E se nós mudamos, podemos mudar de volta, para orar mais, para buscar mais, para crer mais, para pedir mais, e para ver mais milagres e maravilhas acontecendo no meio do seu povo. Jesus não perdeu a
habilidade, o seu poder, a sua capacidade de fazer. Nós aqui estamos perdendo os melhores hábitos de buscar, de crer e de esperar que Ele faça milagres no meio da sua igreja. Aleluia! Agora tem uma coisa, Jesus operava milagres nessa igreja, porque eles oravam, mas tem uma coisa muito importante também, eles davam todo o crédito a Jesus. Jesus curava, mas o crédito era de Jesus. Quando o homem foi curado lá na Porta Formosa, um homem já idoso, paralítico há muito tempo, que não tinha medicina nenhuma, nem tinha naquela época, nem tem hoje, que restaurasse a saúde àquele homem, porque nós estamos falando de pernas atrofiadas, músculos atrofiados, ossos tortos, fora do lugar, talvez mais curtos do que deveriam. Era impossível. Mas os discípulos disseram, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Aleluia. E o homem simplesmente pôs-se de pé. Aleluia. O osso cresceu, a carne encheu, o músculo, e ele não disse assim, pronto, agora o senhor fica aí, eu vou arrumar uma bengala, você vai para fazer uma fisioterapia, aí daqui a pouco, não teve essa história de bengala, fisioterapia, cadeira de roda, o homem ficou em pé e começou a pular. E começou a saltar, aleluia. Isso é que se chama pronto restabelecimento, irmãos. Deus faz a obra completa. Aí quando quiseram dizer, olha, foi aqueles homens ali, aí Pedro diz assim, quando Pedro viu isso, disse ao povo, varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. E Pedro disse assim, peraí, por que você está olhando para mim? Por que você está achando que fui eu que fiz isso, é? Não, você está muito enganado. Esse homem está de pé aí, é por causa de Jesus. Foi Jesus que curou ele. Vocês querem agradecer? Agradeça a Jesus. Vocês querem dar glória? Dê glória a Jesus. Porque Jesus quem curou esse homem. Infelizmente, vemos no nosso tempo em que as pessoas que estão sendo usadas por Deus, muitas vezes querem trazer a glória para si. Querem trazer a fama para si. E diz, não, venha para cá, aqui é que acontece. Pedro não disse, olha, eu sou o Pedrão, viu? Aqui é que o negócio... Não, ele disse, foi Jesus quem fez. Quando o paralítico foi curado, o homem lá em Listra, e a cidade quis levantar Paulo e Barnabé como se fossem deuses ou enviados dos deuses. Aí diz assim o texto de Atos 14, ouvindo porém isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo, varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles. Aleluia. Os apóstolos disseram, olha, não fomos nós não. Nós somos homens iguais a vocês. O Deus vivo que criou tudo foi quem operou esse milagre aí. Foi Deus quem fez, aleluia. Infelizmente os apóstolos do nosso tempo já têm uma outra visão dessa coisa. E parece que são eles, que é por obra e graça deles que a coisa está acontecendo. Mas nós precisamos entender que Deus faz milagres para glorificar o seu santo nome. Nem Jesus buscou propaganda para si, nem Jesus fez propaganda querendo que a fama dele se espalhasse. Aleluia! Nós precisamos crer que Jesus faz e buscar que ele faça. Mas quando ele fizer, toda glória, toda honra e todo louvor seja somente para ele. Eu creio, queridos, que uma das razões porque Deus não opera nos dias de hoje tanto como em outros tempos é porque quando Jesus usa alguém, logo nós queremos colocar essa pessoa num pedestal.
Aí faz uma fila para ele orar. E gente vai na casa dele ou atrás dele, ou marca para ele vir no culto, pregar, faz de tudo, porque aquele homem, aquela mulher. Mas Jesus não dá a sua glória para ninguém. Aleluia. Jesus não dá a sua glória para ninguém. Então, se é para glorificar o nome dele, ele faz. Mas se não é para glorificar o nome dele, Jesus não tem interesse em glorificar o nome de homem, não. Então, quando nós vemos na Bíblia Sagrada, querido, essa igreja que via sinais, milagres e maravilhas, era uma igreja que cria, que orava, que esperava que Deus fizesse milagres. Mas quando o Senhor fazia, eles diziam: foi Jesus quem fez, foi o Senhor quem fez. Não, eu não quero glória para mim, eu não quero nada para mim, eu não quero nenhuma pessoa aqui atrás de mim achando que fui eu. Você está olhando para mim achando que fui eu que fiz? Foi o Senhor quem fez. Aleluia! Que nós possamos entender isso e desta maneira nos comportar nos nossos dias. Se Jesus começar a lhe usar, e Ele quer lhe usar como um instrumento, seja somente isso, um instrumento nas mãos de Deus. Porque quando você vai a um cirurgião plástico, por exemplo, e o cirurgião faz aquela cirurgia perfeita, que a cicatriz ficou escondida, que ficou perfeito, ninguém diz assim: mas o bisturi desse homem é muito bom, a agulha desse homem é extraordinária. Não, ninguém elogia os instrumentos, porque o instrumento tanto faz. A habilidade não está no instrumento, o poder não está no instrumento, a capacidade não está no instrumento, a capacidade está naquele que usa o instrumento. Aleluia! Agora hoje nós queremos dar louvor às agulhas, nós queremos botar nos cartazes o nome dos bisturis. Se o cirurgião está operando, dê glória a Ele, dê louvor a Ele, divulgue o nome dEle, porque nós não somos mais do que meros instrumentos. Deus usa qualquer um que Ele quiser usar, e que creia na sua palavra, e que busque a Ele. Deus usa porque Ele é o mesmo, aleluia, e o seu poder não mudou e nem vai mudar. Aqui está uma igreja que serve de exemplo para nós. Não estamos vendo os mesmos milagres, sinais e maravilhas nos dias de hoje? Talvez precisemos buscar o modelo que essa igreja primitiva estabeleceu, para que aconteça também nos nossos dias. Agora vamos ver, queridos, que Deus operou muitos milagres, Jesus operou muitos milagres, a igreja operou muitos milagres, mas a fé sempre foi estimulada e produzida pela palavra de Deus. Em alguns locais nós vemos um desequilíbrio, a operação de maravilhas, mas não há a palavra de Deus ensinada, explicada, e aí nós vemos que alguém vai lá por causa dos milagres e sinais, mas não recebe a palavra, e acha que lá é igual a outros locais onde se faz algum tipo de cura espiritual. E nós vamos ver que nos dias de Jesus, Ele realizou muitos milagres, mas nem por isso todos creram. Alguns até viram os milagres, mas não creram. Jesus diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizesse as maravilhas que em vós foram feitas, já muito assentados em saco de pano grosseiro e cinza se teriam arrependido. Muitas pessoas viram os sinais, mas não creram, não se arrependeram. Porque o sinal, querido, ele é apenas uma comprovação da palavra. A palavra é que gera fé, a palavra é que produz a mudança no homem. Um homem pode ser curado por Jesus, mas se ele não entender quem é o Jesus que está lhe curando, e o que é o propósito dele para a vida do homem, ele pode simplesmente voltar para a sua velha vida de pecado, curado, mas agora sem nenhuma transformação. E Jesus não quer isso. Muitas pessoas hoje estão indo às igrejas evangélicas, estão indo aos templos evangélicos, estão pedindo aos crentes que orem por eles, porque estão buscando milagres, estão buscando que Deus, com o seu poder, resolva os seus problemas,
Mas, infelizmente, muitas vezes isso tem sido feito por motivos egoístas. E, infelizmente, tem sido feita muita propaganda desses motivos egoístas. Venha para cá que você vai melhorar de vida. Aqui você vai ter um carro novo. Aqui você vai prosperar. Aqui você vai isso e aquilo. Como se Deus fosse apenas uma espécie de gênio da lâmpada, que se você souber trabalhar direitinho com ele, ele vai atender os seus pedidos. Mas não é isso o propósito que Deus quer. Jesus repreendeu uma multidão que estava ali seguindo por motivos egoístas. Olha o que ele diz, João 6:26. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Gente que estava indo atrás de Jesus só porque ele podia satisfazer as suas necessidades. O propósito maior de Deus não é esse, queridos. Então a igreja deve crer e buscar os milagres, mas também deve pregar a palavra para que o povo conheça quem é o Jesus que cura, para que o povo saiba qual é o motivo do milagre e para que o povo entenda que o maior de todos os milagres é a salvação das nossas almas. Aleluia! Porque também nós vamos ver que Satanás, ele faz coisas que deixam o povo assombrado. Ele realiza algumas coisas que alguém diz: eu fui em tal lugar e foi feita uma cura espiritual. O camarada enfiou a mão, enfiou uma colher, um garfo, um negócio e curou. Eu fui, fizeram um trabalho lá e eu fiquei bonzinho. Mas o que a Bíblia nos mostra é que Satanás, ele realiza prodígios, porém os prodígios de Satanás, eles são chamados na Bíblia de prodígios de mentira. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, Paulo fala de um homem que será grandemente usado pelo inimigo, que é o anticristo, e ele diz: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Há muita gente por aí que não quer saber de Jesus, não quer saber da verdade, não quer saber da salvação e procura em qualquer lugar algum tipo de cura espiritual. Satanás tem o poder de enganar e ele faz muitos prodígios. Nós vamos ver na Bíblia, queridos, que muitas doenças que Jesus curou eram causadas por demônios. O rapaz epilético ao pé do monte da transfiguração, a mulher que há 18 anos era encurvada, o homem que era cego e falava mal, era mudo, e claramente o texto diz: repreendido o espírito, o homem voltou a falar. Jesus repreendeu o espírito e o rapaz foi curado. Jesus disse da mulher encurvada: há 18 anos Satanás mantém presa esta mulher. E aí nós podemos entender perfeitamente que alguém que está doente por causa da ação de Satanás e vai procurar um lugar para se curar, Satanás pode perfeitamente retirar o espírito que lhe causa a doença, porque o seu corpo será restaurado, mas o seu espírito será irremediavelmente impregnado daquela mentira. Porque ele vai dizer: não, mas eu fui lá e fui curado. Não, mas eu fui lá em tal lugar e houve uma cirurgia espiritual. E aí, o homem é restaurado de uma doença do corpo, mas vai ficar com a pior das doenças do espírito. Ele não crê mais em Jesus, ele não precisa mais de Jesus, mas crê naquele lugar onde ele foi curado. Por isso que a igreja não pode apenas falar de cura, como se fosse uma alternativa. Você pode ir lá na casa X, lá na religião X, ou aqui que você pode ser curado em qualquer um desses lugares. O milagre, irmãos, ele deve ser buscado, mas com a pregação da palavra de Deus, para que o povo creia. Aleluia. Satanás faz sinais de engano. Ele não tem o poder de Deus. Ele é apenas um anjo caído. Satanás é uma criatura poderosa, com mais poder do que os homens, sim, mas ele não tem os atributos de Deus. Ele não é infinito, ele não é eterno, ele não é imutável, não é onisciente, não é onipresente, e portanto não pode fazer o milagre que só Deus pode fazer. Se você é forte, você pode segurar alguma coisa,
Por exemplo, é natural que um veículo, um carro, por exemplo, uma carroça, o que seja, se estiver numa inclinação, é natural que pela lei da gravidade ela desça. Mas se alguém é muito forte, pode empurrá-la e até fazê-la subir, contrariando a lei natural. Mas isso não é um milagre. Milagre é o ferro do machado que caiu, ninguém tocou a mão nele e ele flutuou sozinho. Aí é milagre. Aí é Deus que é o único que tem poder para contrariar as leis que ele próprio estabeleceu, para cancelar temporariamente a ação de uma regra que ele mesmo pôs na natureza, fazer isso acontecer. Isso é milagre. Satanás não faz milagre. Satanás pode fazer o uso da força para fazer alguma coisa acontecer. Mas Deus é quem faz realmente milagres. Quando nós vemos, então, Satanás realizando alguma coisa, a Bíblia chama isso de prodígios de mentira. É apenas para enganar. É apenas para levar o homem ao erro. É apenas para tornar o homem escravo daquela mentira. São sinais mentirosos, irmãos. Assim como lá no Egito, quando Moisés recebeu o poder de Deus para operar, os magos, os astrólogos do Egito começaram a fazer os mesmos sinais. Mas há um limite para o engano de Satanás. Primeiro nós vamos ver que eles, pela ação de Deus, a vara de Moisés se transformou em cobra. Aí os magos do Egito fizeram algo semelhante, mas para mostrar claramente que o poder de Deus era dominador, a cobra que era a vara de Moisés engole as outras cobras. É que a cobra da vara de Moisés era real. É algo inexplicável aos olhos humanos. Imagine um pedaço de madeira virar uma cobra real. Mas se ela engole a outra é porque ela é real. E a outra que foi engolida pode ser perfeitamente apenas uma ilusão. Pode ser apenas uma ilusão. E é muito isso típico de Satanás. Ele faz para enganar. Então os milagres de Satanás não comprovam, os milagres entre aspas aí, não comprovam a verdade nenhuma que há nele, porque nele não há nenhuma verdade, só comprovam a sua mentira. Nós vemos então, queridos, que os milagres são parte do governo de Deus sobre todo o universo. Por que Deus realiza milagres? Porque Ele é o rei sobre todo o universo. Foi Ele quem estabeleceu as regras e é o único que pode cancelá-las. Só Deus pode realizar milagres, porque só Ele pode fazer o sobrenatural realmente acontecer. Ou Deus, ou alguém que tenha a permissão de Deus para fazer. Nós vemos que os milagres estão disponíveis para a igreja hoje, mas nós também cremos que só os milagres não geram a fé verdadeira. Os milagres são necessários como comprovação da palavra, como uma maneira de Deus atender a necessidade do povo sofrido, mas a maior de todas as necessidades do povo é a palavra de Deus, queridos. E o maior milagre que já aconteceu foi quando Deus se fez carne e veio a esta terra e morreu por nós e na cruz cancelou os nossos pecados para que nós pudéssemos ser salvos nele. Aleluia! Este é o maior feito de Deus, a maior obra de Deus. Então nós precisamos pregar que Jesus cura e precisamos orar mais e buscar mais para que Ele realize milagres. Mas não podemos nunca deixar de dizer que Jesus também salva, e a maior de todas as operações que o Senhor quer fazer é salvar o homem, tirando ele dos seus pecados. Muitas pessoas estão procurando hoje milagres por motivos equivocados. Estão indo a um lugar ou a outro somente querendo atender às suas necessidades. Ali tem cura, ali tem isso, ali tem restauração. E alguém faz propaganda muito mais do lugar do que do Deus que opera naquele lugar. Mas nós precisamos entender que os milagres não têm o propósito de destacar o homem, nenhuma instituição, mas os milagres têm um propósito, que é glorificar o nome de Deus. Aleluia! Esta igreja é uma igreja que cresceu dentro do poder de Deus.
É uma igreja que cresceu vendo Deus operar milagres, sinais, maravilhas, aleluia. E nós não podemos esquecer isso, irmãos. Deus é o mesmo. Ele opera milagres aqui, hoje, aleluia. Ele opera milagres através de você, aleluia. Se alguém enfermo, você não precisa ir atrás de um pastor ou alguém, você pode pôr as mãos sobre ele e orar. Você pode chamar o pastor, com certeza ele pode ir lá e orar também. Mas o poder de Deus está disponível para a sua igreja. Os sinais seguirão aos que crerem. Não é preciso ir atrás de apóstolo fulano, do pastor fulano, do bispo cicrano, porque o poder de Deus é para todo aquele que nele crê. Aleluia. O problema talvez é que nós estamos acomodados. Nós precisamos crer mais, confiar mais. Aleluia. Às vezes, talvez, por incredulidade, não queremos nos expor. Não, mas se eu orar e não acontecer nada, e se eu orar e Jesus não curar, então sofra você o dano de não ter tido fé, ou de não ter orado, ou não ter buscado o Senhor o suficiente, mas tenha certeza que Jesus faz, porque Ele é o mesmo, aleluia. Se não houve cura ali, não foi porque faltou poder em Deus. Talvez Deus tenha um outro propósito para aquela vida, ou talvez Deus esteja querendo nos ensinar que precisamos buscar mais a Ele, para que Ele faça maravilhas, sinais e milagres no meio de nós. Que o Senhor seja glorificado em tudo, ao Senhor toda glória, toda honra, todo louvor, que só o nome dEle seja exaltado. Quando Deus lhe usar, aleluia, porque se você buscar e você crer, Deus vai lhe usar. Seja o Senhor apenas glorificado na sua vida. Dê a glória para Ele, dê o crédito para Ele, dê o louvor para Ele, e Ele vai continuar lhe usando, aleluia. Ele vai continuar lhe usando. Eu ouvi há poucos dias a história de um irmão, que Deus tinha lhe dado um dom para curar, e Deus tinha lhe dito isso. E ele começou a chegar num lugar e dizer: ah, meu irmão, pode trazer, porque eu orando, Jesus cura. Os outros eu não sei, mas eu orando, Jesus cura, porque Jesus me disse que ia curar. E um dia ele orou e Jesus não curou ninguém. E ele foi para casa triste e envergonhado. Senhor, o que foi que houve? E o Senhor lhe disse: é para minha glória, é para meu louvor. E o segredo que eu tenho contigo não é para você espalhar como se você fosse alguém especial, o melhor. O que é fato, queridos, é que nós aprendemos com Jesus e aprendemos com os apóstolos dele. Aleluia. Não busque a fama para você. Não espalhe por aí que você é a boca de Deus, ou a mão de Deus, ou o profeta de Deus na terra, não. Deixe Deus ser glorificado, deixe Ele ser exaltado. A Ele todo louvor, a Ele toda honra, porque o poder é dEle, a cura vem dEle, a restauração é dEle. Quem faz milagre é Ele, e portanto Ele, só Ele, merece todo o crédito, toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Amém, querido?